De todos os episódios aqui da série Mundo Punk, dos mais de 30 mundos que eu já apresentei para você aqui nessa série, qual deles você lembra que não tem nenhuma ligação com a ficção científica e que, por sua vez, está mais conectado com a fantasia? Pois é, então aqui você vai conhecer quando o mundo de Jane Austen se encontra com o retrofuturismo. E aí, tudo fantástico com você? O que acontece quando o mundo das comédias românticas se encontra com o retrofuturismo? Pois é, essa que é a proposta do Manner Punk. Manner Punk, que a gente pode traduzir como o punk dos costumes, o punk das maneiras. Para ser mais específico, esse nome, Manner Punk, ele é uma derivação de algo chamado Fantasy of Manners, que tem sua origem como subgênero da literatura de fantasia, que se vincula também com a comédia romântica, com as comédias de maneiras. Comédia de maneiras ou comédias românticas, vamos dizer assim, quando a gente fala disso, traz muito à tona, por exemplo, obras como Muito Barulho por Nada, do William Shakespeare, assim como também as obras da Jane Austen, a grande romancista da literatura inglesa do período romântico, e também, para citar um caso, já de 1913, a peça Pigmalião, do George Bernard Shaw. Para citar aqui alguns poucos casos. Normalmente, o que a gente fala de comedies of manners, né, dessa literatura, a gente está falando de obras que satirizam, que criticam as convenções sociais de uma sociedade. E nesse aspecto, essa ligação da comédia de maneiras com a fantasia vai resultar no Manner Punk, cuja origem está vinculada a um artigo chamado The Manner of Fantasy, publicado em abril de 1991 na edição da The New York Review of Science Fiction, escrita pelo crítico Donald G. Keller. Termo este que a escritora Ellen Kushner disse que apresentou ao Donald G. Keller. O ponto é que logo esse termo The Fantasy of Manners, que é essa junção da comédia de costumes com a fantasia, gerou um outro termo que é o Manner Punk. Cabe aqui dizer que o punk aqui tem duas atribuições. Ele se refere tanto a uma estética como também à forma de crítica à sociedade, aos costumes de uma época. Isso é bem comum nos romances da Jane Austen, que sempre satirizam o lugar da mulher, sempre satiriza essa preocupação da sociedade de que a principal preocupação das mães nos romances de Jane Austen é casar as filhas. Então essa é a missão delas para que circula todo o enredo das obras. Da mesma forma, a gente vai ver que essa relação entre homens e mulheres, também apresentada em outras obras, é uma constante dos romances e das obras de Manner Punk. O Manner Punk vai se alimentar não apenas das comédias de costumes, mas também da fantasia heróica tradicional, como por exemplo a que a gente vê nas obras do J.R.R. Tolkien. Só que ao invés de termos a prevalência de monstros ou então de exércitos que entram em conflito, na verdade, a gente tem um olhar mais voltado para dentro da sociedade. São histórias que vão se alicerçar mais em intrigas do que em armas. Além de Jane Austen, outras grandes influências para o Manner Punk são os romances de outro escritor, o inglês, o Anthony Trollope, assim como também algumas obras das irmãs Brontë, do Charles Dickens e, nesse aspecto mais heróico, os heróis conhecidos como swashbucklers. Ou seja, swashbucklers são heróis, um arquétipo de herói muito presente, por exemplo, nos romances do Alexandre Dumas. Os Três Mosqueteiros, por exemplo, é um perfeito exemplo de um herói swashbuckler, ou seja, são heróis que usam capa, espada, são heróis que fazem acrobacias, tem sempre um sorriso quando está enfrentando perigo, algo que é bem marcado nessas narrativas, assim como também tem outros personagens como o popular Pimpinela Escarlate, personagem criado pela escritora britânica a baronesa Orczy, que foi publicado em 1905. Assim sendo, ao ler uma obra Manner Punk, não vai em busca de raças fantásticas ou até mesmo de presença de magia. Às vezes, esses elementos são pouco mencionados ou então são totalmente descartados. O que está em foco aí é a crítica aos costumes, às convenções da sociedade retratada. Em termos históricos, o Manner Punk é situado na segunda metade do século XVIII até as primeiras décadas
do século XIX. E por essa razão, como a gente está falando ainda de um momento de monarquias fortes, então essas questões de etiqueta, de normas sociais, são bem presentes nas obras de Manner Punk. Falando das obras, a gente pode citar aqui a Swords Point, da Aileen Kushner, que, como eu falei, é uma das criadoras do tema Manner Punk. Também Soulless, da Gail Carriger, Sorcery in Sicilia, or The Enchanted Chocolate Pot, da Patricia C. Reed, His Majesty Dragon, da Naomi Novik, e em algumas listas, e talvez a obra mais conhecida aqui dos leitores brasileiros, é o Jonathan Strange e Mr. Noel, da Susanna Clarke. E você já tinha ouvido falar de Manner Punk? Conhece outros exemplos no cinema, ou em RPG, ou outras mídias, dessa expressão punk? Mais uma aqui para o mundo punk? Então não se esqueça de deixar seu comentário aí embaixo. Muito obrigado pela sua presença. Vejo você no próximo vídeo. Até lá!